és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Meus irmãos, eu estava orando, e pedindo assim uma direção do Senhor, para a gente poder trazer uma palavra hoje à noite aqui, e me veio uma palavra assim bastante forte no meu coração, de uma palavra que eu tenho pregado num retiro, e aquela palavra, né, Deus falava ao meu coração, e eu tinha orado, Deus, é esta palavra, e cada vez o Espírito Santo confirmava mais, só que daí a gente não vai estar aqui falando, né, usando toda aquela palestra que a gente deu no retiro. A gente vai estar resumindo, e o tema da pregação de hoje é: pode um cristão estar amarrado por Satanás? Ou preso por Satanás? Pode um cristão estar preso por Satanás? Nós vamos ver isso na Bíblia. E eu me lembro, quando eu fiz essa pergunta no retiro, algumas pessoas disseram que não. Mas a Bíblia diz que sim. A Bíblia fala que sim, né? E nós queremos nesta noite aqui estar estudando e aprendendo as artimanhas que o diabo ele consegue prender e amarrar as pessoas e impede o crescimento da vida delas. E quando impede o crescimento da vida delas, elas acabam ficando infrutíferas no reino de Deus. E elas ficando infrutíferas no reino de Deus, elas vão viver uma vida murmurando, vão viver uma vida sempre olhando as coisas que há nesse mundo, né, as coisas má, ruins. Elas não conseguem ver uma saída, uma vida de vitória. E nós vamos olhar dentro da palavra de Deus. Deus, Ele pode mudar a nossa história, amém, meus irmãos? Deus pode mudar, e Ele pode fazer, diz a palavra de Deus, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu convido você que trouxe sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, onde nós queremos estar lendo aqui a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Ontem nós falamos para os irmãos que estão fazendo o estudo, nós falamos sobre opressão e libertação, e falamos aqui um pouco, e hoje à noite nós vamos aqui também falar um pouquinho dentro desse tema, de algumas coisas que têm acabado, né, oprimindo um montão de gente, e que tem impedido o crescimento delas no reino de Deus, o relacionamento delas com Deus dentro da igreja. Você que tem encontrado Lucas 13, 10, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor, para estarmos lendo. Lucas 13, 10 a 17. A cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava
por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Feche os teus olhos. Senhor, nós acabamos de ler aqui a tua palavra, e um grande milagre que o Senhor realizou na vida de uma mulher que havia um espírito de enfermidade sobre a vida dela, Senhor. Meu Deus, o Senhor também é o mesmo Deus para poder operar aqui nesta noite. Se porventura há algum espírito de enfermidade que tem, Senhor, alojado no corpo, Senhor, de alguma pessoa, nós oramos para que no nome do Senhor ele saia e as pessoas possam glorificar e adorar o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós acabamos de ler aqui um texto que acontece um milagre na vida de uma mulher. E diz o nosso texto que aquela mulher, ela já vinha sofrendo há 18 anos com um espírito de enfermidade. Veja no versículo 11, aqui diz que Jesus, quando ele chegou na sinagoga, ali diz a palavra que ele viu uma mulher que estava possessa de um espírito de enfermidade. Então, quando eu fiz a pergunta hoje, pode um cristão estar preso por Satanás? A Bíblia diz que sim. E diz a Bíblia que essa mulher era uma frequentadora, ela ia direto aos cultos. E até que um dia, né, ela se encontra com Jesus, e Jesus ele põe um fim naquele problema que havia na vida dela há 18 anos. Talvez você está questionando dentro de você, mas se ela era uma cristã, como ela estava oprimida por Satanás? Vamos ver aqui no versículo 16, diz assim: quando Jesus ele libertou aquela mulher, aí os fariseus que estavam ali, eles começaram a murmurar entre si, e aí Jesus disse: por que motivo não devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? No livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 7, ali fala que os filhos de Abraão são aqueles que creem no Senhor Jesus. Então vamos analisar bem. Jesus ele disse que aquela mulher era filha de Abraão. Paulo afirma no livro de Gálatas que os cristãos é que são os da fé. Ela diz que os da fé é que são filhos de Abraão, porque Abraão foi o pai da fé. E Jesus ele fala: por que eu não poderia livrar essa mulher a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Meus amados, nós aprendemos aqui na Bíblia que existe muitos casos na vida de pessoas que existe espíritos de enfermidade, outros espíritos que acabam atormentando a vida da pessoa, impedindo a pessoa viver uma vida abençoada aqui nesse mundo. E eu quero falar aqui de somente uma das coisas hoje que eu vejo que está amarrando e prendendo um montão de pessoas que estão dentro da igreja. É um dos laços que o diabo está usando para poder amarrar um montão de gente. Esse laço que ele está usando se chama amargura. É o laço que ele está usando, que está amarrando um montão de gente que estão dentro da igreja, mas sempre estão amargurados. Parece que não consegue viver a alegria da sua salvação. Estão sempre com o seu semblante caído, indisposto na vida. Não consegue, né, viver uma vida feliz aqui neste mundo. Sabe o que é isso, meus irmãos? É amargura. E a amargura é uma das coisas que acaba contaminando as pessoas. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, a Bíblia diz o seguinte: segui a paz e a santificação, com os quais de coração puro invoca o Senhor,
O verso 15 ele diz: atentando diligentemente, para que não haja no meio nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja que a palavra de Deus, ela diz que para mim não deixar a amargura tomar conta da minha vida, o que eu preciso fazer primeiro? Seguir a paz. E meus irmãos, por que as pessoas elas ficam amarguradas? Elas ficam amarguradas quando alguma coisa acontece na vida delas que elas não gostaram. E quando elas não gostaram daquilo que aconteceu, se elas não perdoar, se elas ficaram iradas, revoltadas, se elas não perdoar, a amargura começa a penetrar e vai entrando. Vamos aqui analisar um pouquinho sintomas de pessoas amarguradas. Pega um exemplo aí, mas o Tiago, de repente o Tiago ele faz alguma coisa que me ofende, mas eu não perdoo ele. O que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa e vou logo falar com a Iriné. Iriné, o Tiago me aprontou comigo hoje. Ele falou coisas que não devia falar. Me ofendeu. Aí passou um pouquinho, mas amanhã de novo eu já falo outra vez com ela. E são sintomas de pessoa amargurada com aquilo que aconteceu. Aí eu topo o Ederson, meu irmão, olha, temos o Tiago aqui como exemplo, mas ele falou coisa, olha, eu estou aqui com ele. Sabe, meus irmãos, o que é isso? São sintomas de pessoas que estão vivendo amargurada. E a vida dela vai se tornar uma amargura, vai se tornar amarga. E a gente vê quantas pessoas que estão amargas. Meu irmão, quando você ouça sempre uma pessoa repetindo a mesma coisa, sabe o que é isso? É amargura. Porque ela não perdoou. Porque quando ela perdoa, ela esquece. Deus limpa aquilo da mente dela, Deus apaga aquilo da mente dela e coloca coisas novas dentro da pessoa. Mas quando ela não perdoou, ela fica sempre falando aquilo. Vocês já viram um boi? O boi ele se alimenta, ele anda o dia inteiro pastando, come aqui, come lá, vai comendo. Mas de repente ele para, ele deita, aí tudo aquilo que ele comeu, que ele engoliu, está lá no seu estômago, né, no bucho dele, né? Aí ele volta. De pouquinho a pouquinho, traz nos dentes e fica remoendo, mordendo, até destruir todo aquele capim que ele comeu. Aí volta para o bucho de novo, aí volta outro tanto, e assim ele fica, até remoer tudo aquilo que ele comeu. E tem muitos cristãos que estão desse jeito. Tem muitos cristãos, alguém falou, ele engoliu tudinho, engoliu. Mas ele topou alguém, ele fala. Aí começa a remoer. Aí topou outro alguém, começa a remoer de novo. E assim ele vai remoendo, vai falando. Tem muitos cristãos boi, meu amado. Não seja um cristão boi, não. Seja uma ovelha. Amém? Seja uma ovelha do Senhor. É o propósito de Deus. Não fica remoendo coisas, não. Declara perdão se alguém te ofendeu, senão você vai entrar aí na amargura. Quando você vê alguém, repetindo o que eu falei, quando você vê alguém repetindo coisas que aconteceu, olha para aquela pessoa e vê, você está amargurada, você está amargurado, meu irmão, perdoa. E aí a gente fala, você já perdoou? Já perdoei, mas não perdoou. Jesus falou, se do nosso íntimo nós não perdoarmos, Deus também não vai me perdoar. E quando eu perdoo do meu íntimo, meu amado, eu esqueço. Aquilo morreu, aquilo é passado na minha vida, eu não lembro daquilo mais. Por isso que lá em Hebreus está dizendo o seguinte, que é para mim seguir a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cristãos remoedores não vai ver o Senhor. E ele diz, atendendo diligentemente, para que não haja nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Meu irmão, a amargura perturba, a amargura tira o sono, a amargura tira a vontade de comer, a amargura tira a vontade de você se relacionar com as pessoas, vai colocando você no isolamento, vai colocando você numa prisão. Esse é o objetivo do diabo, colocar as pessoas na prisão e sufocar a vida delas.
Nós vamos ver aqui na Bíblia, na vida de um homem. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7, logo para frente um pouquinho. Você vai topar o João, aí você vai topar o Atos. Atos capítulo 8, melhor. Aqui a Bíblia está falando de um homem, que aquele homem, ele era um mágico, e aquele homem morava em Santa Maria. Santa Maria não. Aquele homem morava numa cidade por nome Samaria. Não é Santa Maria, não é Samaria. Ele morava lá, e ele estava ali, diz a palavra de Deus, e ele fazia mágica. E aí ele era reconhecido naquela cidade como o poderoso, todo poderoso, alguém que fazia, aquelas mágicas. E aquele homem, um certo dia, Filipe era o evangelista daquela cidade, e ele estava ali pregando a palavra, e diz a palavra de Deus que aquele homem abraçou a fé, ele passou a crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Veja no versículo 13 do capítulo 8, ele diz assim, versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ele começou a andar de pertinho agora com Filipe, ele abraçou a fé. Nossa, agora eu estou experimentando uma coisa nova. Ele começou a ver que aquelas mágicas que ele fazia, aquilo não trazia paz para o coração dele, não. E ele abraçou a fé, ele começou a experimentar de coisas novas. Mas diz a palavra que ele andava junto com Filipe, ele começou a ver os milagres que Filipe estava realizando. E veja aqui no capítulo, no mesmo capítulo, a partir do versículo 18, aqui ele diz assim, vendo porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Meus amados, o Simão, ele começou a observar os apóstolos. Os apóstolos oravam com as pessoas, impunham as mãos sobre elas, e elas recebiam o Espírito Santo. E ele falou, eu quero isso para a minha vida. Porque todo mundo conhecia lá o Simão como o todo-poderoso, alguém importante na cidade, mas de repente ele se converteu, parou com aquelas magias dele, e aí que ele começou a ser diminuído, e ele pensou, eu tenho que fazer alguma coisa para me aparecer de novo. Então o que ele pensou? Eu agora vou querer ser igual aos apóstolos. Diz a palavra de Deus que ele foi lá, e ele ofereceu dinheiro. Olha, eu dou dinheiro para vocês, para mim também ter esse mesmo poder. Veja o que diz aqui no versículo 20, o que aconteceu, o que Pedro falou com ele, versículo 21, não tendes parte, nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante do Senhor. Verso 22, arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. O verso 23, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Meus irmãos, quando eu estava meditando hoje nesse texto, dentro da igreja, nós precisamos cuidar bastante, os membros precisam cuidar bastante. Simão agora já era um membro da igreja, já era um discípulo. Isso não aconteceu no mesmo dia, não. Isso aconteceu num certo tempo da vida dele. Ele já era um discípulo, e de repente ele viu que os apóstolos tinham poder, e aquele poder ele pensou, eu quero esse poder para a minha vida também. Mas ele não ganhou. O que aconteceu? Diz a palavra que ele começou a ficar amargurado, fel de amargura. A vida dele começou a se tornar uma amargura, começou a ficar amargurado. E nós precisamos de cuidar muito. Muitas das vezes o diabo ele penetra e começa a amarrar pessoas dentro da igreja, porque eles começam a pensar, eu queria ter aquele cargo que o fulano de tal tem.
Eu queria trabalhar na área do ministério de louvor. Eu queria trabalhar no ministério de intercessão. E aí a pessoa ela começa a ter aquele desejo, e aí ele começa a olhar, mas é o fulano que está. Mas eu queria estar no lugar. E aí começa a ter aquela amargura, aquele ressentimento dentro dela. E o diabo começa a oprimir essas pessoas. Começa a amarrar elas. E começa a prender. Veja o que diz a palavra, Simão já era um membro de igreja. Ele já não era mais um mágico que andava só pela cidade, mas ele acompanhava os discípulos, ele acompanhava os apóstolos. Meus amados, nós devemos ter todo cuidado, porque se nós não cuidarmos com isso, é dentro da igreja que o diabo ele começa a agir, e ele começa a colocar pessoas com amargura, querendo ocupar o lugar onde que Deus colocou o outro. Espera, meu irmão, se Deus está te chamando, espera Deus te preparar. Quando Deus chama, Deus capacita a pessoa para fazer a obra. Nunca tenta querer estar no lugar de outro, porque é um lugar para você voltar para o chão. Começa a se colocar diante de Deus. Deus, eu quero fazer a tua obra. É o Senhor que vai colocar você. Ele que vai direcionar você aonde que você vai trabalhar, aonde que Ele vai usar o seu talento. É Ele que vai direcionar. Não seja como o Simão. O Simão diz a palavra que ele já queria fazer como os apóstolos, ele queria ser como um apóstolo. A amargura começou a entrar no coração dele. Pedro falou: se arrepende, talvez Deus pode te perdoar esse intento do seu coração, essa sua intenção do seu coração. Então, meus amados, tenha bastante cuidado, porque o diabo muitas vezes ele trabalha com a intenção de poder querer arruinar a vida das pessoas dentro da própria igreja. Se cuide, tá? Deixa Deus levantar você. Se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor. E quando você se coloca como voluntário para trabalhar para o Senhor, Deus vai abrir uma porta para você, e Deus vai colocar você dentro do ministério, e Deus vai te usar nesse ministério. Você vai ser uma bênção, mas se coloca. Não faça como o Simão não, tá? O Simão criou a amargura no coração dele, porque ele queria ser alguém importante dentro da igreja também. Deixa Deus fazer, deixa Deus preparar. Amém, meus irmãos? Consequência da amargura. Veja bem, meus amados, a consequência da amargura, os sintomas que aparecem, começa a aparecer no nosso corpo. Primeiro, aparece no nosso corpo. Salmo 32, verso 3 e o verso 4. Diz a palavra de Deus, aonde que Davi ele estava ali falando. Salmo 32, verso 3 e o verso 4. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e aumentaram dentro de mim os constantes gemidos. O verso 4 ele menciona: porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meus irmãos, Davi ele pode dizer isso aqui, e ele falou assim: olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos, eles começaram a se envelhecer. E meu amado, é importante na nossa vida, você começar a combater com qualquer tipo de pecado que começar a rodar a sua vida, porque o pecado traz consequências gravíssimas e sérias na nossa vida. Na nossa alma, ele atinge também. Na nossa alma, o que faz? A pessoa, eu já mencionei hoje, perde o sono, a insônia começa a tomar conta, depressão, vontade de morrer, desespero, que chega até o ponto de dizer: não aguento mais. Meus amados, isso são sintomas que a raiz de amargura está trazendo na vida das pessoas. E as pessoas chegam a esse ponto, a dizer: Deus ele não quer isso. Deus ele quer que a pessoa comece a buscar uma saída, uma solução nele,
para poder viver uma vida diferente. No espírito, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Amém, meus irmãos? No nosso espírito, confusão espiritual, que existe um montão de gente que está toda confusa. A gente vê um montão de gente que existe uma confusão dentro da mente delas. Nós vamos ver um versículo da palavra de Deus que fala sobre isso. Se formos olhar, nós vamos encontrar outros versículos, mas um só, aonde diz, 1 João 2,11, diz assim a palavra: aquele porém que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha, vamos analisar bem o que diz essa palavra. Aquele que odeia seu irmão, diz o texto aqui, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os seus próprios olhos. Traz uma confusão espiritual, que a pessoa ela não sabe daí para onde ela vai, ela fica dentro dela sofrendo por causa dessas coisas. Outro sintoma que acaba atingindo o espírito da pessoa, entristece o Espírito Santo. Pessoas amarguradas entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito, no qual foste selado para o grande dia. A Bíblia diz que não é para nós entristecer o Espírito. Então, meu amado, a amargura, ela vai entristecer o Espírito Santo, que está dentro de nós. Primeiro ele diz ali que não é para nós entristecer o Espírito Santo, no qual eu fui selado para o grande dia, para o dia da volta de Cristo. Não deixa a amargura tomar conta da sua vida, porque senão ela vai trazer tristeza e entristecer o Espírito Santo de Deus. Outro sintoma que acontece, se torna uma barreira entre a pessoa e Deus. A amargura se torna uma barreira entre ela e Deus. Fala lá no livro de Isaías 59, 1 e 2. Diz a palavra de Deus ali, quando Isaías ele diz: mas as vossas transgressões fazem separação entre nós e o vosso Deus. A Bíblia menciona que quando existe a amargura no meu coração, vai haver uma barreira entre mim e Deus. Quantas vezes as pessoas dizem: olha, mas eu tenho orado tanto, parece que Deus não me atende. Eu tenho clamado tanto, mas Deus não me responde. Meu irmão, examina a sua vida. De repente, talvez tenha alguma barreirazinha ali, que se chama amargura, que está impedindo você receber a resposta das suas orações. Examina. Diz a palavra que o ouvido de Deus não está surdo para que não possa ouvir. Não está surdo, Deus não está surdo. Mas ele diz: mas é as nossas transgressões e os nossos pecados que impedem ele ouvir as nossas orações. Talvez quantas vezes você tem orado, você tem jejuado, você tem assumido um propósito diante de Deus: Deus, faça isso, mas não tem acontecido. E aí você se pergunta: por que não acontece? Examina um pouquinho a sua vida, porque de repente pode ter alguma coisa que está impedindo, sendo uma barreira que está impedindo Deus realizar aquilo que Ele gostaria de realizar, aquilo que você está pedindo. O Ederson citou hoje aqui, um versículo da palavra, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. E sabe, meu irmão, o poder de Deus só vai operar na minha vida quando não existe amargura. Quando tem alguma raizinha de amargura, o poder de Deus para de operar na minha vida. Então, se você está meio amargurado, começa a jogar fora essas coisas, que as suas orações vão ser respondidas. Diz a palavra de Deus que a mão dele não está recolhida, para que não possa abençoar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas ele diz: mas é as nossas iniquidades, é os nossos pecados que fazem a separação entre mim e o meu Deus.
Então, se as suas orações não estão sendo respondidas, chega diante do Senhor, examina a sua vida, e começa a olhar, será que eu não estou meio amargurado com alguma coisa que aconteceu? Será que eu não estou carregando alguma raiz de amargura dentro de mim? Meus irmãos, as coisas acontecem, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Sabe por que muitas vezes Deus permite as coisas ruins acontecer conosco? Para nos lapidar, para tirar aquelas impurezas, para tirar aquelas coisinhas que muitas vezes nós achamos que somos donos de si próprio. Deus permite as coisas para a gente aprender a se humilhar diante dEle, e começar a buscar mais a presença dEle. Eu quero falar aqui bem rapidinho sobre passos para sermos livres da amargura. Primeiro passo para mim poder ser livre da amargura, eu preciso assumir a responsabilidade pelo meu ressentimento que estou guardando dentro de mim. Eu tenho que assumir, eu sou responsável pelo ressentimento que está aqui dentro de mim. Não é a pessoa que me prejudicou, é eu que sou responsável. Não é ela que é a causadora, é eu que sou o responsável, e eu tenho que assumir isso. E como eu vou assumir? Eu vou chegar diante do Senhor, Senhor, eu estou guardando dentro de mim a amargura de coisas que me aconteceram, não estou bem, eu tenho que assumir. E quando eu assumo, eu vou começar a ver coisas diferentes na minha vida. Você que está com a sua Bíblia lá no livro de 1 João, no capítulo 3, verso 15. 1 João 3,15, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Veja o que aqui a Bíblia está falando. Deus está falando aqui, através do apóstolo João, sobre a vida de Abel e Caim, que Caim ele era do maligno, porque ele matou o seu próprio irmão. Ele estava carregando um ódio no seu coração. Vamos aqui só analisar um pouquinho. Diz a Bíblia lá no livro de Gênesis, quando Deus ele viu que Caim estava amargurado com Abel. E quando ele estava amargurado com Abel, aquela amargura foi tão forte que ele pensou, vou matar meu irmão e acaba o problema. Aí eu vou ser livre. Deus foi lá e falou com Caim, Caim, por que você está deixando o pecado dominar a sua vida? Domine o pecado e você vai ser livre. E Deus falou para ele, o pecado vai estar sempre diante de você. Mas Caim não deu ouvido à voz do Senhor. E aqui o apóstolo João está pegando, e ele está dizendo, olha, Caim não era de Deus, Caim era do maligno, porque ele odiava seu irmão, ele carregava ódio dentro dele, ele andava amargurado com o irmão dele. Então, meus amados, quando nós carregamos revolta dentro de nós precisamos assumir, o erro está comigo, não está com outra pessoa. Eu tenho que assumir o meu ressentimento e buscar libertação para a minha vida. Segundo passo para mim poder ser liberto, renunciar ao diabo, que sempre nos instigou para a vingança. Meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos saber bem claro, eu tenho que aprender a renunciar ao diabo. Tudo aquilo que acontece, qual é a reação que o diabo ele quer que eu tenha na minha vida? Que eu vou pagar olho por olho, dente por dente. Essa é a vontade dele. E ele está ali sempre me instigando, né, me atentando, me levando, eu revidar com a mesma moeda. Eu tenho que resistir ele. Tiago 4,7 diz a palavra: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu vou resistir o diabo? Eu vou resistir ele só quando eu tenho autoridade na palavra. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, Jesus resistiu o diabo de que maneira? Pela palavra. Jesus podia falar, Satanás, some daqui, vai embora. E ele ia, porque Jesus tem todo o poder. Mas Jesus usou a palavra, Jesus resistiu com a palavra.
E meus irmãos, para nós poder resistir o diabo, nós precisamos de usar a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Talvez você está vivendo coisas aí, que você foi machucado, humilhado, destruído emocionalmente. Talvez você está sentindo desse jeito. Lembra, meu amado? Declare perdão. Quando você declara perdão lá do seu íntimo, a raiz de amargura ela some. E você vai viver uma nova vida. Amém? Você vai ver que é tão bom ficar livre de amargura. A amargura é uma das piores coisas que o ser humano possa carregar dentro dele. Então declare perdão para você poder ficar livre de tudo isso. No livro de Efésios, no capítulo 4, verso 30 e o verso 31, diz a palavra de Deus: longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e toda blasfêmia. Então o que diz a palavra de Deus? O que deve estar longe de nós? A amargura. Longe de vós toda amargura. Por que a palavra de Deus pede para mim não deixar amargura dentro de mim? Porque ela vai destruir a minha vida e vai contaminar o meu semelhante, o meu próximo. Ela vai contaminar. E quantas pessoas que são contaminadas com a amargura de outra pessoa? Vai conversar com uma pessoa amargurada, ela vai te tratar mal, ela não tem palavra agradável, é aquela palavra assim, bateu, levou, ela não pensa o que fala, é sintomas de pessoas que estão amarguradas. Agora a pessoa, quando ela segue a paz, ela para ouvir, ela ouve, muitas vezes ela não fala nada, a outra pessoa fala, ela sai calada e vai embora, porque ela está seguindo a paz, o caminho da paz. E ela segue o caminho da paz, diz a palavra de Deus, e a santificação. Porque se você vai revidar, muitas vezes na hora que a outra pessoa está te apunhalando melhor, você vai falar e vai reagir no mesmo tom. Então é a melhor coisa, muitas vezes, a gente ficar calado, sair, do que você agir das mesmas atitudes. Porque quando a gente age na mesma atitude, a gente vai ficar amargurado, a gente vai ser ferido, a gente vai ser machucado, e isso vai trazer sérias complicações na nossa vida. E a Bíblia fala lá no verso 32 de Efésios: perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, um princípio que Deus estabelece: eu devo que jogar longe a amargura, eu devo que perdoar uns aos outros, que é o princípio que Ele estabeleceu dentro da sua palavra. Amém? Terceiro passo para me poder ficar livre das minhas amarguras: buscar a graça de Deus para a cura, bem como para liberar o perdão para quem me ofendeu ou me magoou. Eu preciso buscar a graça de Deus na minha vida, porque todas as vezes que eu sou ofendido, isso causa uma ferida na nossa alma, no nosso sentimento. E todas as vezes que eu sou ferido, eu tenho que buscar a graça de Deus, para mim poder ser curado, para mim poder ser restaurado. E aí eu vou buscar força também, para mim poder perdoar as pessoas que tanto me magoou, que tanto me ofendeu. A Bíblia fala no livro de Atos no capítulo 7, verso 54 até o verso 60, diz a palavra de Deus que o povo ali Estevão estava ali, e de repente eles começaram a apedrejar Estevão, e foram jogando pedras nele, e diz a Bíblia que eles rilhavam os dentes de tanta ira, porque Estevão ele falou assim: olha, eu vejo o céu aberto, vejo o Senhor, vejo Deus assentado no seu trono, e o Filho de Deus, vejo Jesus em pé, olhando. E diz a Bíblia que o povo rilhava os dentes, ficaram tão bravos, e diz a palavra de Deus que eles começaram a arrastar o Estevão fora da cidade, e foram apedrejando ele até a sua morte. E meus irmãos, Estevão foi apedrejado, ele morreu apedrejado, mas ele não morreu magoado. Morreu apedrejado, mas não morreu magoado. Existem muitos cristãos que estão sendo apedrejados, mas estão morrendo magoado.
morrendo espiritualmente, deixando a amargura, o ressentimento, matar a comunhão com o Pai, matar a alegria da sua salvação. Estevão não, ele falou: eu vejo a glória do Senhor, vejo o Filho de Deus, vejo Jesus, e meus irmãos, declare perdão. E ali Estevão diz: Pai, perdoa eles, e Deus o perdoou. Então, meu amado, perdoa as pessoas, para você não entrar em amargura, para você não viver uma vida ruim, arruinada aqui nesse mundo. Deus tem uma vida abundante. Jesus, ele disse que ele veio para trazer uma vida, e vida abundante para nós, não veio trazer uma vida arruinada para o ser humano. E em quarto passo, para nós podermos ser livres das amarguras, eu preciso procurar esquecer, tá? Muitas vezes é difícil, mas eu preciso procurar, porque quando eu perdoo lá do meu íntimo, eu esqueço, aquilo não vem mais na minha lembrança, pode vir até na minha lembrança, mas não me lembro mais agora com dor, não vai trazer sofrimento para mim mais. Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A Bíblia fala, Paulo falou: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Então, meus amados, nós devemos que olhar que todo tipo de ofensa, toda amargura, elas têm que ficar para trás, e eu tenho que esquecer, porque isso aconteceu, não é no presente nem no futuro. Existem pessoas que estão vivendo o passado dela no presente, e tentando viver o passado no futuro ainda. Ah, minha vida agora não vai ter mais alegria, porque fizeram isso comigo. Não, meu irmão, deixa o passado, esquece do seu passado, viva o presente confiando no Senhor Jesus, busca força, para você viver o futuro melhor, porque senão você vai viver o seu passado, a vida inteira. Não viva o passado, viva só o presente, não seja um museu que bebe do passado, não é? Que guarda todas as coisas lá dentro, coisas do passado. Não seja um museu, seja um cristão lavado e redimido no sangue do Cordeiro, que obedece à palavra do Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, meu amado, prossegue para o alvo. E qual é o alvo? Alcançar libertação, alcançar cura, alcançar um renovo do Espírito Santo na sua vida diário. Esse é o propósito que Deus tem para nós. E terminando, orar pelas pessoas que magoou você. Ora por elas. Quantas vezes a gente até deseja, tomara que alguém faça o mesmo que ela fez comigo, não é isso? Vai encontrar alguém que vai fazer o mesmo que ele fez comigo, vai encontrar. Esse não é o propósito de Deus, não. Ore por ela. A Bíblia fala lá no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 44 e verso 45. Jesus, ele diz que é para nós amar aqueles que nos perseguem e orar por aqueles que estão ali nos afetando diariamente. É o princípio que ele estabelece. Mateus capítulo 5, verso 44. Diz assim a palavra de Deus: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Então Jesus, ele nos dá uma orientação. Ele fala assim que é para nós amar os nossos inimigos. Não é amigo que nos ofende, não é amigo que nos prejudica. No momento que eu sou prejudicado, aquela pessoa se tornou o meu inimigo. E a Bíblia me orienta, Jesus, ele diz que é para mim orar pelos meus inimigos, e ele diz, amar os meus inimigos melhor, e orar por aqueles que estão me perseguindo, para que eu possa me tornar filho do meu Pai Celeste, filho de Deus. Se você não olhar, quem já leu o livro de Jó? Quase todos já leram. Se você analisar ali,
A Bíblia fala que Jó, quando estava passando por aquela situação, ele tinha amigos ali, que aqueles amigos vieram ali e passaram um bom tempo com Jó. E de repente aqueles amigos começaram, em vez de ajudar Jó, começaram a acusar Jó de pecados, acusar Jó de um montão de coisa. E aí quando fala lá no capítulo 42, verso 10, ali diz a palavra: Deus mandou Jó orar pelos seus amigos. E diz a palavra que Jó daí ele orou, e Deus daí começou a dar para Jó em dobro tudo aquilo que Jó tinha. Amém, meus irmãos? Olha uma grande recompensa de Deus. Quando você ora por aquelas pessoas que te acusam, você ora por aquelas pessoas que estão te acusando você de coisas que você não fez. Se você ora, Deus vai te dar em dobro tudo aquilo que você está querendo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Porque quando você faz isso, Deus começa a trabalhar, Ele começa a agir, e Ele vai te dando. E se você olhar, lá, ler o livro de Jó todinho, você vai ver que aqueles amigos, eles chegaram ali, os primeiros dias eles não falaram nada, ficaram só observando a situação de Jó. Depois começaram a apunhalar Jó. Jó, você está assim porque você pecou contra Deus. Jó, você está assim porque você fez isso. E Deus depois falou: Jó, agora você ora pelos seus amigos, porque eu vou te dar para você tudo em dobro. Diz a Bíblia que Deus deu para ele todos os bens materiais em dobro. Deus deu para ele novamente os 10 filhos que ele tinha. Tudo Deus deu para ele. Então, meus amados, se você quer receber grandes vitórias na tua vida, começa a colocar isso em prática. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração, não. E lembre de uma coisa: todas as vezes que você ficar repetindo as coisas que aconteceram com você, lembre, eu estou amargurado. Lembre disso. Se você ficar repetindo coisas que aconteceu com você, é sintoma que você está amargurado. É sintoma que você não perdoou lá do íntimo do seu coração. Porque quando você perdoa, acabou, esqueceu, morreu. E aí mesmo que você tenha lembrança, mas você não tem prazer de poder falar. E quando a gente não perdoa, a gente tem prazer de poder falar, não é verdade? Mas quando eu perdoo, acabou a graça. Não tem mais graça. Eu tenho notado muitas vezes o Davi lá em casa, ele tem vez de a gente falar coisa, ele falou: mas vô, eu não achei graça. E muitas vezes quando a gente perdoa, meu amado, quando você declara perdão, acabou a graça. Pelo menos eu sou assim, eu não gosto que ninguém toca no assunto mais. Eu não gosto não. Porque acabou a graça, acabou aquela vontade de falar. Mas quando a coisa está aqui dentro ainda, a gente gosta de falar. Porque você está falando, você está jogando para fora, a sua ira está crescendo, a sua amargura está crescendo. Então, meu amado, lembre de uma coisa: quando você repete aquilo que aconteceu diariamente, é porque você está amargurado. Então, busca libertação para as suas amarguras. Deus vai te libertar. Deus vai te dar poder e graça para você poder viver uma vida completamente livre para servir o Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé? E nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Feche os teus olhos, meu irmão. A palavra de Deus, ela diz no livro de 1 Coríntios, quando há um preparo para a ceia, ali Paulo ele fala assim: examine o homem a si mesmo. Eu quero que nesse momento você examine a sua vida. Será que não existe nenhuma raiz de amargura no seu coração, que está impedindo você ser uma pessoa feliz? Talvez você comece a pensar: puxa vida, eu de primeiro era muito mais feliz do que sou hoje. Examine agora um pouquinho, para os seus pensamentos, deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo trazer ao seu coração, aquilo que talvez está tão ligado, tão lá no seu íntimo, deixa Ele trazer.
Pai, nós estamos aqui na tua presença. Eu creio, meu Deus, que é um momento agora de uma batalha espiritual que tem se travado no mundo espiritual. E muitas vezes, Senhor, o diabo está enganando um montão de pessoas, achando, Senhor, colocando o coração delas que são verdadeiros cristãos, mas lá no coração delas estão carregando revolta, estão amarguradas, ressentidas. Jesus, eu quero nesse momento orar por essas pessoas, Senhor. Toca agora nesse coração, Pai. Venha operar verdadeira libertação, Senhor. Venha operar, Senhor, uma verdadeira mudança, Jesus. Jesus, Tu és Senhor. Tu és Deus de poder e graça. Tu és aquele, Senhor, que pode mudar a vida das pessoas. Eu quero orar no nome do Senhor, repreendendo toda a astúcia do diabo, todo o plano do diabo, toda a prisão que Satanás tem aprisionado as pessoas, prendido elas, em nome do Senhor, eu repreendo e quero declarar, Senhor, libertação, Senhor, vida nova para cada um, Senhor, uma verdadeira restauração, Senhor, para a vida de cada pessoa, em nome do Senhor. Pai, vai quebrando agora as barreiras, que toda raiz de amargura, Senhor, que se porventura há em algum coração, meu Deus, eu oro nesse momento, tira, Senhor, essa raiz de amargura, para que essa pessoa ela possa ser livre, Pai, para te adorar, para te servir e glorificar o teu santo nome, Pai. Meu Deus, que a graça e a paz do Senhor, ela inunda cada coração. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja forte na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, eu ministro uma vida de vitória para cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Amém.